Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Relações Exteriores. Hoje eu estou aqui com o Pedro para mais uma entrevista com um especialista. O Pedro topou falar com a gente um pouco sobre a intersecção entre direitos LGBTQIA+, e a resposta global a HIV e AIDS. Pedro, um prazer te ter aqui no canal, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Adassa, pelo convite. Obrigado a Relações Exteriores pelo convite também. Fico muito lisonjeado em estar aqui para a gente poder conversar um pouquinho mais, ainda mais nesse período tão relevante para a resposta ao HIV/AIDS e direitos LGBTI+, em que está tudo tão quente na mídia. Pedro, se apresenta como você chegou a ser especialista nesse tema. Bom, então, meu nome é Pedro Ivo Oliveira, sou graduado em Relações Internacionais pela PUC-Minas, na turma de 2022, e atualmente fazendo meu mestrado aqui em Genebra, na Suíça. É um mestrado duplo entre o Geneva Graduate Institute e a Universidade de Genebra. O foco é especialmente em desenvolvimento internacional, e aí tem a especialização em gênero, raça e diversidade, com mobilidade em saúde global. Então, é um título um pouco grande quando eu terminar o mestrado, mas basicamente essa é a trajetória acadêmica até então. E já trabalhei em organizações internacionais, ONGs internacionais também, dentro do sistema ONU, Sistema Interamericano de Direitos Humanos, e ONGs internacionais, Sociedade Civil Internacional, né? Então, ONGs aí bem grandes como a Yuga World, Outright International, Open for Business, OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, e agora, hoje em dia, estou no programa conjunto da ONU para HIV e AIDS, UNAIDS, aqui em Genebra. E basicamente é isso. Também trabalho aí bastante com essa intersecção na pesquisa entre, especialmente, gênero e sexualidade, saúde global. E o foco realmente sempre foi HIV e AIDS, e agora tenho expandido um pouco mais para outras áreas e outras populações-chave da epidemia, que a gente vai estar conversando um pouco mais aqui hoje. Pedro, a minha primeira pergunta sempre é first things first. E aí eu queria te perguntar como a intersecção entre direitos LGBTQI+, e a resposta global ao HIV e AIDS tem evoluído nas últimas décadas, né? Já faz mais de 40 anos da epidemia de AIDS, e eu queria te perguntar se ainda existe o estigma que marcou o início da epidemia, ou se a gente já conseguiu avançar para uma abordagem mais integrada de direitos humanos e saúde pública. Essa pergunta é muito interessante porque eu acho que ela fundamenta muita coisa da resposta ao HIV em geral e como que se intersecciona, né? Na década de 1980, quando a epidemia começou, quando a gente teve os primeiros casos de HIV e as primeiras mortes relacionadas à AIDS, foram muito conectadas a principalmente homens gays e bissexuais. O estigma era muito marcado em relação a essas pessoas, e aí também a gente tinha, né, a intersecção para a vivência das pessoas trans, especialmente mulheres trans e travestis. Então, o estigma ele sempre teve muito ancorado à questão da sexualidade e da identidade de gênero. Eu acho que hoje em dia o estigma ele ainda persiste, as pessoas ainda têm um pouco de dificuldade em entender as várias nuances e as várias evoluções científicas, biomédicas, socioculturais que a epidemia de HIV passou durante todos esses 40 anos e ainda se conecta muito à questão da orientação sexual, à epidemia de HIV, à possibilidade de se infectar pelo vírus. Mas é inegável também os vários e vários avanços que a gente conseguiu alcançar ao longo desses 40 anos, dessas 4 décadas, integrando uma perspectiva de maior foco em direitos humanos para pensar a perspectiva da saúde em si. Então, eu acho que assim a intersecção ela ainda existe nesses termos de entender se a epidemia de HIV, estudar-se, trabalhar-se com a resposta ao HIV, ainda é falar sobre populações-chave. Então, por populações-chave, né, a gente entende aí os certos grupos que são necessários tanto para a continuidade da epidemia, mas também, principalmente, para o fim dela. Então, aí são, né, na linguagem biomédica que a gente fala, homens que fazem sexo com homens, pessoas trans, trabalhadores sexuais, pessoas que usam e injetam drogas. Então, a gente tem todas essas populações-chave, aí a gente também, em alguns
aspectos, vai incluir também pessoas em privação de liberdade, que vão ser as pessoas que vão ser as populações chave de se entender que sem essas pessoas a resposta ao HIV ela fica incompleta, ela fica inconsistente, e a gente não consegue garantir os direitos dessas pessoas em primeiro lugar e garantir o fim da epidemia no final das contas, né? Então, a evolução nos últimos anos, ela tem sido de se incorporar cada vez mais um discurso de direitos humanos para dentro da área da saúde pública, se incorporar muito a ideia da linguagem da não discriminação, da linguagem da inclusão e de acesso a serviços como um foco, realmente, dos programas de saúde focados em HIV, sempre com uma perspectiva de pensar-se as populações-chave como esse foco mesmo. Mas, ao mesmo tempo, o estigma ele ainda persiste, né? Principalmente porque quando a gente, né, se entende, por exemplo, enquanto parte de populações-chave, acho que sempre tem aquela perspectiva do estigma, do self-stigma, né? Do auto-estigma, que vai ser aquilo que vai te acompanhar durante toda a sua vida, que é como a gente é socializado, como a gente cresce escutando sobre o HIV, como ele persiste e como ele se entranha nas nossas vidas, então a gente vai estar sempre muito ancorado nisso. Então o estigma ele vai ser tanto da própria pessoa, quanto da sociedade e, infelizmente, do sistema de saúde ainda. Eu acho que no Brasil a gente tem uma resposta ao HIV que ela é exemplar, né, para todo mundo. A gente sabe o tanto que o Sistema Único de Saúde é realmente um modelo ali de distribuição de tratamento antirretroviral, distribuição de profilaxia pré e pós-exposição para o HIV, de inclusão de populações-chave dentro da resposta e do pensar-se políticas públicas HIV, mas esse infelizmente não é o caso de todo mundo. E a gente está trabalhando justamente para que essa questão de estigma e discriminação, respostas baseadas em comunidade, barreiras estruturais, todas essas perspectivas sejam integradas dentro da resposta ao HIV, para que a gente possa justamente pensar que não é só sobre saúde, e é mais, hoje em dia, sobre direitos e sobre discriminação. Né, ainda mais com todas essas evoluções científicas que a gente teve no HIV nos últimos anos, né, a ótica da cura funcional, a ótica da profilaxia pré e pós-exposição. Então, a gente já tem muitas evoluções científicas que permitem com que, hoje em dia, o HIV seja tratado como realmente uma condição crônica de saúde, não mais como uma sentença de morte, né, como era na década de 90, na década de 80. E eu acho que o mais importante dentro dessa perspectiva de integrar-se direitos humanos e saúde pública no pensar-se da epidemia do HIV é pensar como a possibilidade de incorporar essas populações-chave dentro do sistema de saúde é importante não só para o HIV, mas também para agendas mais amplas. Então, como que a gente vai parar para pensar um sistema de saúde que vai integrar essas populações-chave, trazê-las para dentro dessa perspectiva de cuidado, de tratamento, de prevenção, e, ao mesmo tempo, incluir elas em outras agendas que elas, às vezes, não estavam engajadas. Então, pensar-se essas populações-chave não só na perspectiva da saúde sexual e reprodutiva, mas também na saúde integral, saúde mental, saúde física, saúde social e emocional. Então, como que a gente vai conseguir construir uma resposta de saúde integral para essas populações também é muito importante e, né, aumenta a perspectiva de garantia de direitos e de links entre essas duas realidades. Pedro, a minha próxima pergunta, eu acho que é bem uma continuidade do que você já estava falando, que a gente sabe que em diversos países a população LGBT, igual você falou, que é uma população chave para pensar contaminação por HIV, enfrenta criminalização, violência e discriminação sistemática. O que imagino que dificulta tanto o acesso a serviços de saúde quanto prevenção. E aí eu queria te perguntar como tem sido essa resposta da comunidade internacional, como ela tem lidado com esse paradoxo de promover políticas de saúde pública em contextos onde os próprios beneficiários dessas políticas são perseguidos pelo Estado. Esse é um ponto central. O UNAIDS, inclusive, tem uma campanha global que é a Decriminalize, né, Descriminalize, que é justamente pensar o processo de descriminalização de populações-chave como o ponto central do fim da epidemia de HIV. Eu costumo dizer que o fim da epidemia de HIV ele não vai vir exatamente, muito possivelmente, né, por várias questões médicas e
e biofuncionais mesmo de uma cura médica, uma cura clínica, mas ele vai vir justamente linkado à prevenção, principalmente pelos medicamentos antirretrovirais de profilaxia pré-exposição, né? Tanto injetáveis quanto orais, mas também pela descriminalização das populações-chave. Hoje em dia, a gente tem aí mais ou menos 64 países que ainda criminalizam pessoas LGBT em alguma forma. A gente tem mais de 100 países que criminalizam tanto posse e uso pessoal de substâncias e, né, drogas, e mais de 110 países que criminalizam alguma forma e alguma esfera do trabalho sexual, que são as populações-chave aí que carregam uma maior vulnerabilidade à infecção pelo HIV. E quando a gente criminaliza essas populações, quando a gente tem tantos países que criminalizam essas populações, essas pessoas, a gente acaba por afastar elas completamente, tanto do serviço jurídico, tanto do serviço de saúde. Acho que uma forma muito simples de enxergar isso é você pensar um país em que a população LGBT é criminalizada. Por exemplo, a gente teve ano passado, ano retrasado, em 2023, a recriminalização da homossexualidade em alguns países e o aumento das penalidades em alguns países, como Uganda, na África. E é muito sobre pensar um homem gay neste país que gostaria de fazer uma estratégia de prevenção ao HIV, ou então que gostaria de se tratar, de tratar a infecção pelo HIV, como que essa pessoa vai se sentir extremamente vulnerável e atacada, justamente por procurar o serviço de saúde para poder iniciar um tratamento, para poder iniciar um acompanhamento ali em saúde, sendo que ela é criminalizada. Então, quando a gente tem esse cenário, a gente afasta essas pessoas do sistema de saúde. Essas pessoas, elas muito possivelmente não engajam em outras formas de tratamento ou de profilaxia pré-exposição, e acaba-se por realmente continuar a perpetuação do vírus ali entre aquela pessoa e seus parceiros, entre aquela pessoa e a comunidade. Então, tem toda essa dinâmica que, quando se criminaliza, se afasta essas pessoas do sistema de saúde, e a epidemia realmente ela é continuada. Então, a descriminalização é o passo inicial para a gente poder realmente incluir essas pessoas dentro do sistema de saúde, incluir essas pessoas em estratégias de prevenção, de tratamento e de cuidados para o HIV, e é a primeira etapa para realmente poder se pensar em um possível fim da epidemia em algum país, etc. Então, a criminalização é muito simples. Quando a gente advoga, né, pela descriminalização, é muito, muito linkado a direitos humanos e a garantia de direitos dessas pessoas, justamente ancorados aí nas convenções internacionais de direitos humanos, mas também e muito possivelmente como uma estratégia de advocacy funcional, inclusive, dentro desses países, linkados à questão de saúde pública. Porque quando se toca no aspecto de saúde, o discurso ele pode ficar um pouco mais fácil, ele pode ficar um pouco mais palatável para governos conservadores e para governos que criminalizam essas pessoas. E sobre estratégia da comunidade internacional, acho que a gente tem muitas e muitas. Infelizmente, né, a gente está vendo uma onda de criminalização e de recriminalização dessas populações-chave de maneira global. A gente está vendo também algumas evoluções, principalmente ali na região do Caribe, algumas ilhas do Pacífico, né, descriminalizando, que são coisas positivas, são avanços positivos, mas também tem a recriminalização e a criminalização em estados que não o faziam antes. Então, o que a gente faz muito, né, o que eu, inclusive, trabalhei na ILGA World, que é a Associação Internacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Trans e Intersexo, é justamente esse processo de fazer um advocacy internacional nos fóruns que dão voz a ONGs internacionais de direitos humanos. Então, o Conselho de Direitos Humanos, a Revisão Periódica Universal, os órgãos de tratado da ONU são os fóruns internacionais que permitem com que a gente dê voz a essas comunidades vulnerabilizadas e essas comunidades locais para poder tentar avançar um processo de descriminalização. Então, as recomendações, elas são aí de anos e anos. Alguns países já estão nos processos de descriminalização e com leis sendo passadas dentro do parlamento, de maneira interna, há bastante tempo, mas alguns também sem evolução. E o que a gente pode fazer realmente enquanto sociedade civil é organizar, é pensar, é acompanhar essa situação e
pressionar para que essas ONGs internacionais elas continuem fazendo isso e também pressionar para que os estados aliados, né, a gente tem o Group of Friends of Sexual Orientation and Gender Identity, que são o grupo de amigos, né, em relação ao mandato de orientação sexual e identidade de gênero da ONU, que são esses países que vão ser realmente amigos da causa, de uma maneira bem informal, né, não formando uma coalizão ou uma organização em si, mas realmente formando um fórum ali de países aliados para poder pressionar por isso. Porque quando a voz vem do Estado-nação, acaba sendo um pouco mais palatável de se ouvir. Então, esses processos de advocacy internacional são estratégias que a gente tem utilizado há anos, mas necessita-se também de pensar muito em outros processos, em outras formas mais inovadoras para poder avançar esses processos de descriminalização. E o que a gente tem, né, o que eu advogo, principalmente para poder ser feito, é justamente unir a pauta de direitos humanos à pauta de saúde. Porque justamente quando a pauta é de saúde pública, principalmente depois dessas vivências que a gente teve em relação à pandemia de Covid, a gente percebe que a aceitação por parte de sociedade, por parte também de governos, ela é um pouco mais tranquila e é um pouco mais palatável. E eu acho que pode ser uma estratégia interessante de advocacy não separar tanto a perspectiva de direitos humanos e de saúde. Então, unir tudo realmente num pacote só, entregar isso, eu acho que pode ter um efeito mais interessante e até mesmo mais imediato, né? Porque muitas das vezes basta realmente uma ação bem pontual de um governo para poder garantir realmente um medicamento para as pessoas membros das populações-chave que vão procurar uma clínica, por exemplo, para poder se prevenir ou se tratar da infecção. Então, acho que é muito conectado falar de criminalização e falar de população da epidemia de HIV. E é muito importante que a gente una esses discursos mesmo, tanto Estado-nação, quanto população e sociedade civil, para poder pressionar por essas mudanças. Pedro, inclusive eu queria perguntar justamente sobre esse avanço crescente de governos conservadores pelo mundo, igual você comentou que a gente está passando por um processo de recriminalização dessas populações-chave, e ao mesmo tempo, né, a gente tem avanços significativos acontecendo em outras regiões. E aí, qual que é o impacto dessa fragmentação na efetividade das estratégias internacionais no combate ao HIV e à AIDS, no que toca, né, promoção de direitos? Essa pergunta é ótima, porque ela tem várias camadas. Eu acho que a primeira delas é abordar que, hoje em dia, a gente tem alguns autores, né, falam, eu gosto de citar muito o trabalho dele, que é o Philippe Ayub, que ele é um pesquisador da University College London, um querido colega, inclusive, que eu tive a oportunidade de conhecer e de entrevistar para alguns trabalhos, que ele fala justamente nessas duas, em inglês, né, Transnational Advocacy Networks, que seriam essas organizações e alianças globais de advocacy transnacional, e que são essas alianças que competem. E hoje em dia ele enxerga, né, que existem dois grandes grupos, que é o grupo que seria um grupo mais progressista, que seriam essas ONGs internacionais que, inclusive, eu já trabalhei e que eu mencionei algumas aqui, que são ONGs que vão pressionar por uma descriminalização, uma garantia de direitos para essas pessoas e para essas populações-chave, e, ao mesmo tempo, a gente tem uma agenda internacional e ONGs internacionais financiadas aí por grupos religiosos, por grandes bilionários, que são as alianças conservadoras ou alianças, o que ele chama de moral conservative, né, conservadoras morais, que vão justamente ser o oposto. E essas duas redes, elas advogam e elas operam dentro dos mesmos espaços. A gente cruza, né, realmente nos corredores da ONU, a gente vê elas dos dois lados dando discursos do Conselho de Direitos Humanos, na Revisão Periódica Universal, enviando inputs ali para os órgãos de tratado. Então, a gente tem essa polarização que ela é não só por parte dos Estados-nação e pelos governos em si, mas também por sociedade civil. Então, e essas ONGs, essas organizações transnacionais, esses grupos transnacionais,
a gente vai chamar eles de grupos transnacionais antigênero ou antidireitos, dependendo de onde você for checar as fontes. E esses grupos antigênero e antidireito, eles estão ancorados num pacote, que eu costumo dizer, que é um pacote que vai incluir várias coisas ali dentro, que uma homofobia muito grande, uma transfobia também, então um preconceito, uma discriminação muito grande em relação à identidade de gênero e orientação sexual, também em relação ao trabalho sexual, e direitos sexuais reprodutivos, ali pensando em questão de interrupção voluntária de gravidez, aborto, etc. E vai ser um grupo que vai abordar isso tudo como um grande pacote. Inclusive, alguns deles também advogando realmente ali contra políticas muito, muito inclusivas em relação ao HIV, ou então separando essa ótica de direitos da saúde pública. Então, essa polarização, ela existe. A gente tem avanços gigantescos em algumas regiões do globo, igual eu estava mencionando aqui antes. As ilhas do Caribe têm descriminalizado aí, né, numa constante onda nos últimos anos, mas também a gente tem uma onda de criminalização e recriminalização em alguns lugares, né, Uganda, a gente pode ver, Gana também quase começando a querer passar e submeter uma nova lei de criminalização. Então a gente vai ter algumas regiões comportando-se de maneiras muito específicas, com avanços e com retrocessos, e esse balanço sempre operando, e essas ONGs internacionais o tempo inteiro tentando, cada uma, advogar pela sua própria percepção. E essa fragmentação, né, geopolítica que a gente estava vendo, que a gente observa, né, todos os dias, ela acaba por influenciar muito negativamente a percepção das pessoas em relação à epidemia de HIV e a promoção desses direitos. Então, quando a gente tem, por exemplo, o avanço de alguns governos, principalmente governos que são historicamente muito importantes para o combate à epidemia de HIV, como é o caso dos Estados Unidos, que tem um dos maiores programas de ajuda internacional para a epidemia de HIV, que é o PEPFAR, por meio do Departamento de Estado, e ele retira esse financiamento, a gente, infelizmente, vê um reflexo quase que imediato na ponta da linha em países africanos, em países em desenvolvimento, que dependem quase que exclusivamente de uma ajuda externa, principalmente por parte desses programas internacionais de ajuda humanitária, para garantir os programas de HIV desses países. Então, isso é tudo muito fruto dessa perspectiva antigênero, né? Então, quando o governo Trump, por exemplo, anuncia que daqui 2 dias, no 1º de dezembro de 2025, não vai comemorar o Dia Mundial da AIDS, a gente vê que a separação de um país tão importante na resposta ao HIV por décadas e décadas, justamente por conta desses programas governamentais, causa um reflexo quase que realmente imediato, e aí projeções matemáticas, etc., que já estão sendo feitas, estão sendo publicadas em periódicos, em revistas super relevantes como Lancet e tudo mais, já prevêem um aumento aí no nível de infecções, na incidência, na prevalência de HIV em países que dependem muito exclusivamente desses financiamentos por parte de governos como os dos Estados Unidos. Então a gente percebe uma polarização e uma separação global, tanto por parte de Estados-membros, tanto por parte de Estado-nação e desses governos que tomam os poderes, mas, ao mesmo tempo, também de sociedade civil, que eu acho que é uma das mais interessantes para a gente poder se pensar a estratégia de advocacy internacional. Porque muitas pessoas pensam que, né, quando a gente fala de ONGs e organizações não governamentais, a gente está falando necessariamente de progressismo, o que não é o caso. Essas ONGs conservadoras, elas são multibilionárias, elas têm um dinheiro muito, muito grande, recursos financeiros realmente aí que são algumas projeções dizem 8, 10, 3 vezes maior, dependendo do cenário, do que as ONGs progressistas, e que vão influenciar não só as óticas de direito internacional, mas também de legislações nacionais. Então a gente vai ver realmente missões sendo enviadas, estabelecimento de escritórios em países em desenvolvimento, justamente para poder tentar influenciar ali de dentro a criminalização dessas populações-chave, justamente por visões morais e religiosas e conservadoras, que acaba por, igual a gente já disse antes na pergunta anterior, recriminalizar e piorar o acesso à saúde e
deslinkar, né, desconectar a perspectiva de saúde pública e de direitos humanos. Então, essa polarização, ela é realmente um dos maiores problemas, e para se combater a epidemia de HIV em si e alcançar-se o fim da AIDS, que é o que a gente mais quer, a nível global, a gente precisa falar necessariamente dessa polarização dos movimentos antigênero e antidireitos, e principalmente de estratégias de advocacy aí, globais, regionais e nacionais, para poder impedir esses grupos de alcançarem mais o poder e influenciar quem realmente toma as decisões, que são os Estados-nação. Pedro, a minha última pergunta, eu sempre gosto de perguntar sobre os desafios e as oportunidades para o futuro, mas eu acho que durante a entrevista ficou muito claro os desafios, e eu queria terminar com uma fontinha de esperança. Então, olhando para o futuro, quais você considera as principais oportunidades para a agenda de direitos humanos envolvendo comunidade LGBT e HIV no cenário internacional? Eu sou uma pessoa muito otimista. Eu costumo dizer que ondas progressistas elas chegam, ondas conservadoras elas chegam, mas tende a passar. A história tem mostrado que é assim, e a história tem mostrado para nós também que realmente esses grupos né, de cunho fascista, de cunho antidireitos, antigênero, eles tendem a ficar realmente ali naquele lugar reservado da lata de lixo da história. E eu tenho esperança de que seja assim, que a gente suceda, né? Em relação ao HIV, eu acho que é muito importante pensar nos avanços tecnológicos e científicos e médicos que a gente tem, né? Hoje em dia a gente tem já a ótica do indetectável igual a intransmissível, né? Quando a pessoa ela se infecta com HIV, ela se envolve ali no tratamento com os antirretrovirais, ela consegue suprimir a carga viral para ela não infectar outras pessoas pela via sexual. Então a gente já tem essa perspectiva da cura funcional, ela consegue ter uma expectativa de vida exatamente igual a uma pessoa que não vive com HIV, justamente por conta de se envolver nos tratamentos antirretrovirais. Hoje em dia, até no Brasil, com uma pílula, ou então duas, né, uma combinação de medicamentos antirretrovirais ali. A gente já tem aí a evolução de medicamentos de longa ação, né, os long-acting antiretrovirals, que seriam esses medicamentos antirretrovirais de ação duradoura, de ação prolongada, que são aí cabotegravir, lenacapavir, que são injeções que você toma de 2 em 2 meses ou 6 em 6 meses, dependendo da substância, para prevenir ou tratar o HIV. Então, isso faz com que pessoas, inclusive em situações de criminalização, consigam engajar nesses tratamentos injetáveis e não tenham que se expor tanto ao sistema de saúde e correr menos risco, né, em relação à criminalização. Então, é uma grande oportunidade, e hoje em dia a gente vê que é uma das maiores discussões em torno do fim da epidemia de HIV, essa estratégia de prevenção e tratamento na ótica de uma injeção intramuscular ou uma injeção subcutânea. Então, a gente já tem essas evoluções, a gente acabou de ter o cabotegravir incluído no sistema de saúde brasileiro, está com esse processo de incluir no SUS, hoje em dia a gente já tem na rede privada, o lenacapavir, que é esse de 6 em 6 meses, que é o principal, já está também no pipeline de vários países. Então, a gente vê que as evoluções científicas, elas existem, evoluções médicas, elas existem. A gente tem pesquisas de vacina de HIV também já sendo desenvolvidas. A gente já tem medicamentos orais de redução, né, da carga viral, que você toma uma vez na semana, 3 vezes na semana. Então, assim, a evolução médica, na perspectiva do HIV, ela já é muito real. E o HIV, o diagnóstico de HIV hoje em dia, ele não é mais aquilo que ele significava ser em 1990 e 1980. Isso é um fato que tem que estar muito claro para todas as pessoas. Hoje em dia, eu sempre reforço, sempre que eu vou falar disso. Então, em termos de oportunidade, eu vejo essa agenda de saúde, essa agenda médica como o principal. Focar o HIV em relação a essas questões é o principal, e também na educação integral em sexualidade, educação em direitos humanos, para realmente pensar-se uma sociedade educada, pensar-se uma sociedade que compreende o que são infecções sexualmente transmissíveis, o que são essas ferramentas de prevenção, tratamento e cuidado em relação ao vírus. Mas, ao mesmo tempo, por mais que a gente tenha essa evolução nas partes médicas e científicas e biomédicas, a gente tem também essa redução do financiamento a nível global, que é o que eu estava falando na pergunta anterior, né? A gente vê aí o Fundo Global, né, que é o The Global Fund,
em relação à AIDS, tuberculose e malária sofrendo grandes cortes de financiamento, o UNAIDS também sofrendo grandes cortes de financiamento, principalmente por conta dessa grande dependência em relação aos Estados Unidos e alguns outros países que cortaram, né, significativamente as doações. A Organização Mundial da Saúde também, com a saída dos Estados Unidos, então a gente vê essa redução de financiamento em termos de HIV, saúde e direitos humanos sendo muito, muito presente, e um foco maior em respostas nacionais. Então, é muito importante a gente pensar que, independentemente desse cenário, independentemente dessas restrições do espaço cívico, do espaço de organizações de sociedade civil que lutam realmente por essas questões, pensar que, ao mesmo tempo que a gente tem esse cenário, a sociedade civil está organizada, as organizações internacionais estão realmente pressionando por uma mudança e pressionando contra esses cortes de financiamento, justamente baseados em evidência. O que a gente tem hoje em dia de evidência de descriminalização, reduzir as infecções pelo HIV e também a questão do maior financiamento, reduzir as infecções pelo HIV, chegar mais perto de um fim da AIDS até 2030, que era um dos objetivos principais, ele ainda está, algo que é muito presente na ótica tanto dos estados, tanto das organizações internacionais. Então, o que eu penso quando a gente pensar em oportunidades, é justamente entender a situação que a gente está vivendo agora, que é de queda de financiamento de ajuda internacional, pensar em um possível fortalecimento de respostas nacionais. Então, capacitar a organização dos sistemas públicos de saúde a nível global e a nível regional e, claro, nacional, para poder responder à epidemia do HIV, pensar se essas respostas baseadas em direitos, então capacitar essas pessoas, esses profissionais, esses sistemas de saúde para poderem se incorporar e se capacitar de maneira nacional, de maneira nacionalizada, com recursos próprios, é uma chave que é realmente o que está mais sendo dito hoje em dia, justamente por conta dessa dependência tão grande de ajuda internacional. E também pressionar, ao mesmo tempo, pelas continuidades dos apoios internacionais. E eu sou uma pessoa extremamente esperançosa de que, quando a gente alinha um discurso muito bem em termos de conectar saúde e direitos, tudo fica muito mais claro e tudo fica muito palpável, porque a gente tem evidências científicas que são irrefutáveis nesse cenário. Então, eu tendo ao otimismo, eu entendo os desafios, mas realmente eu acho que o desistir, o repensar totalmente uma resposta é uma coisa um pouco mais complexa. Então, acho que a gente tem que se ancorar muito nessa perspectiva de focar nessas evoluções de descriminalização, nesses países caribenhos, por exemplo, que eu mencionei, o que eles têm feito, como essas estratégias têm sido colocadas, como que a sociedade civil se organiza, como o sistema judiciário se organiza, como a legislação se organiza, inspirar e pensar como isso pode ser replicável para outros cenários, fortalecer a sociedade civil nacional desses países e a resposta internacional dentro desses espaços como ONU, OEA, União Africana e outras organizações regionais e internacionais para pressionar por uma descriminalização e inclusão de perspectiva de saúde e direitos humanos e pressionar por mais financiamento, né? Essa sociedade internacional que a gente vive é ancorada em capital, é ancorada em dinheiro, é ancorada em recursos. Então, focar também ali nessa perspectiva da filantropia, eu acho que é uma estratégia interessante que as organizações têm feito cada vez mais e os países têm feito cada vez mais, e capacitar os serviços nacionais. Eu acho que enquanto a gente depender exclusivamente de alguns países, né, como Estados Unidos, na resposta ao HIV a nível global, em países que são tão dependentes de ajuda externa, o sofrimento e a vulnerabilidade dessas pessoas vai ser cada vez maior. Então, eu acredito também muito em formação de estratégias do Sul Global. Eu vejo aí uma liderança muito positiva dos BRICS. Eu vejo uma liderança muito positiva desses países em desenvolvimento em auxílio e cooperação mútua, né, em diminuir a dependência dos países do norte global, justamente para se pensar um maior financiamento. Então, eu tendo a responder essa pergunta dessa maneira, né, pensando que os desafios, eles existem, eles estão aí todos os dias nas notícias, não preciso nem repetir quais são, e essas oportunidades são realmente unir essa agenda da mesma forma que essas agências transnacionais antidireitos, elas unem as agendas. Eu acho que a gente também deve coordenar uma interseccionalidade maior entre movimentos de direitos sexuais e reprodutivos, direitos LGBT, saúde, HIV,
saúde sexual e reprodutiva. Então, incluir todas essas agendas para uma resposta mais robusta e pressionar por realmente esses financiamentos, esse fortalecimento de respostas também comunitárias, que são respostas que são muito eficazes para o HIV a nível global. Então, eu acho que esse é o diagnóstico que eu teria para dar. Eu acho que é o momento mais difícil desde a década de 1980 em termos de financiamento para a epidemia de HIV. Esse que a gente está vivendo, as we speak, é o momento mais difícil, é o maior corte de financiamento que a gente já viu, mas, ao mesmo tempo, é uma perspectiva de que toda crise é realmente uma nova oportunidade e um jeito de se enxergar possibilidades novas e inovadoras para combater os problemas que a gente tem. Então, eu acredito que essa crise também vai ser uma oportunidade e essas reuniões e esses grandes encontros globais, né, são oportunidades para a gente pensar novas estratégias de desenhar um novo futuro comum que seja aí ancorado principalmente na perspectiva do direito à saúde e do direito à ciência e evolução científica, que são aí direitos ancorados na Convenção Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Então, acho que é muito se pensar nesse processo, que os desafios existem, mas as oportunidades também, e o foco realmente tem que ser em ampliar essas oportunidades e não ignorar os desafios, mas colocar eles um pouco de lado para que a gente foque no que importa realmente. Pedro, muito obrigada. É muito bom te ouvir falar, te ver articulando todas essas camadas, trazendo muita profundidade, ao mesmo tempo muita clareza sobre um tema. Você é sempre bem-vindo na plataforma da Revista Relações Exteriores, conte sempre com a gente. Obrigada pelo seu tempo e por ter se disponibilizado a falar um pouco e compartilhar do seu conhecimento gigantesco sobre o tema aqui com a gente. E é isso, só agradecer pela conversa, para mim foi muito rico. Muito obrigado, Adassa. Eu que agradeço pela oportunidade, e eu espero que todas as pessoas que tenham ouvido se sintam um pouco mais inspiradas e um pouco mais atentas a essas questões tão importantes, e que toda vez que a gente veja na mídia, numa roda de conversa com amigos, com família, que a gente possa estar um pouco mais equipado para poder lutar contra esses estigmas e discriminações que ainda persistem no nosso dia a dia, e que cursos de relações internacionais do Brasil cada vez incluam mais a perspectiva de saúde global, de saúde pública, dentro das relações internacionais, dentro da questão de direitos humanos, porque, infelizmente, é uma coisa que ainda está caminhando, eu diria, no Brasil, justamente por conta da época que eu me graduei. Eu lembro direitinho de não ter muito de saúde dentro da grade curricular, e hoje em dia está aqui fazendo um mestrado e trabalhando realmente com essas questões. Eu vejo tanto que é diferente, então que tem inspirado também essas discussões de saúde global, de união entre relações internacionais e saúde pública cada vez mais, e que essa mensagem possa ser espalhada. Eu agradeço muito o convite e muito sucesso nas próximas entrevistas também. Muito obrigada. E é isso, para você que está assistindo, se inscreva no canal, deixe seu comentário, a gente está sempre atento vendo o que vocês estão falando, e esse tema ainda tem muito fôlego, então quem sabe a gente pode trazer um curso, um podcast, a gente pode responder aqui os comentários, então participem dessa conversa que é muito rica. Obrigada. Obrigado, gente.